não é relevante. Porque aquilo que acontece é o consumidor pega num shampoo e lê sem parabenos e pensa, se me estão a alertar para isto, é porque isto é mau. E se isto é mau, eu não vou escolher o produto da concorrência que tem este ingrediente. Acontece que os parabenos, aqueles que estão autorizados, não são nocivos para a nossa saúde da forma que nós os usamos. Hey guys, bem-vindos ao The Pool Podcast e este é o último episódio da temporada 3 do podcast. Espero que tenham gostado e estamos ansiosos por vos trazer a nova com muitos planos pela frente. Para este episódio tivemos muito gosto em trazer a seguinte convidada à conversa. A Marta Ferreira é a pessoa por trás do blog A Pele que Habito, que trata sobretudo sobre cosmética do ponto de vista farmacêutico. Mas desenganem-se se pensam que a Marta veio aqui para nos convencer que os produtos caros é que valem a pena. Para além de abordar as marcas de supermercados e aquelas mais acessíveis, a Marta veio também de falar sobre modas de sustentabilidade, vilões de cosmética e o quanto a indústria se dá a estas narrativas. Foi uma conversa muito interessante, que acho que teve um ótimo timing para fechar esta temporada. Esperamos que gostem e até já! Obrigada por teres vindo. Obrigada, eu. Queres apresentar-te para quem não te conhece? O meu nome é Marta Ferreira, tenho 27 anos, sou do Porto, mais concretamente de Matosinhos, sou farmacêutica, mais especialismo na área da tecnologia farmacêutica, em particular em tudo o que tem a ver com cosmética e com produtos cosméticos, e sou uma pessoa simultaneamente orientada para as ciências e para a componente estética, digamos assim, da vida, não é? Da arte, mas também da parte da cosmética, não é? Porque sim, acaba por ser uma ponte entre ciência e estética. Só uma questão, consegue-se ouvir bem a voz da Marta? Pronto, ok, é por causa da música de fundo. Então, mas explica-me lá, como é que isso da farmacêutica começou? Sempre fui boa aluna a ciências, tudo tivesse a ver com ciências, embora gostasse também muito da parte das artes, mas como era boa aluna a ciências, achei que talvez fosse mais seguro, de certa forma, enverdar por essa área, porque também gostava igualmente de ambas as coisas, não é? E acabei por ir para o curso de ciências e depois as ciências farmacêuticas. Na altura foi o curso que me despertou mais interesse, porque era um pouco sobre a biologia humana, que também gosto muito, mas não era a medicina, que não queria propriamente a medicina, portanto era ali um meio termo, mas eu gosto. Ainda bem. Foi então durante o curso Sim. Que te apercebeste que cosmética, oh meu Deus, Sim. são também fármacos, não é? Porque eu durante o secundário ainda pensei em ir para a arquitetura paisagista. Porquê? Porque eu entre o 9º e o 10º tive muito naquela, vou para artes ou vou para ciências, vou para artes ou vou para ciências. E acabei por escolher as ciências. Mas depois estive ali um bocado, ok, mas eu se calhar gosto mesmo é de artes. Embora sempre tenha gostado muito de ciências, mas é diferente. Porquê é que gostavas de artes? Eu acho que só que lá está, eu em artes eu não sabia o que é que eu queria, não sabia se queria moda, que era uma coisa que eu gostava muito, não sabia se queria fotografia, não sabia se queria pintura, não, porque nunca tive propriamente jeito para manual. Poder seguir design, não é preciso ter jeito propriamente, até certo ponto, não é? Sim. Fora o treino do desenho, mas depois acabei por desistir da arquitetura paisagista, porque na verdade era uma coisa que se calhar não me ia ser muito útil, eu não ia ser muito feliz, aquilo era um bocadinho um escape das ciências, e então não, ok, agora vou para a bioquímica, pensei em bioquímica e depois vi, não, as ciências farmacêuticas é muito mais aplicado à biologia humana, que dentro das ciências é aquilo que eu realmente gosto. Depois tem a parte de química, é muito forte, e não estou nada arrependida. Pelo menos do ponto de vista académico não estou nada arrependida, porque gosto muito e gosto tanto da parte da cosmética como da parte do medicamento, não desgosto do medicamento. O medicamento
não tem piada nenhuma falar de medicamentos, não é? Como tem de falar de cosméticos. Há sempre a razão para falarmos de medicamentos, é sempre má. Sim, mas não dá para ter um blog sobre medicamentos. Não. Até porque não seria responsável estar a recomendar medicamentos. Claro. E gosto muito mais da cosmética, como é óbvio, mas gosto muito do meu curso, não estou nada arrependida nesse aspecto. E pronto, e a cosmética é um mundo, sem dúvida, e é cada vez mais um mundo. É uma indústria que tem crescido a nível mundial muitíssimo. E eu noto isso porque vejo cada vez mais as pessoas a falar de produtos, vejo cada vez mais, por exemplo, os supermercados a apostarem em marcas brancas de produtos cosméticos. Quando vejo uma grande rede de supermercados a fazer um grande lançamento de uma marca branca de cosméticos, caramba, isto vale dinheiro, vale a pena investir este dinheiro nesta indústria, porque realmente dá retorno. E está a crescer muito. Mas não será, com esse tipo de lançamentos, não será também uma indústria também já um bocadinho saturada? É que há tanta oferta, há tanta coisa. Podemos pensar que sim, mas nós também temos cada vez mais desafios. A indústria está saturada, se calhar a indústria tradicional, mas com temas como a sustentabilidade, e a sustentabilidade não é só ecologia. A sustentabilidade abrange também a componente económica e a componente social. Não nos vale de nada ter um produto 100% biodegradável se para obter aquela manteiga de karité estamos a explorar pessoas, estamos a pagar pouco aos trabalhadores do Burkina Faso, por exemplo. Isso não é sustentabilidade. Portanto, não é só a sustentabilidade aquilo que a gente conhece, não é? À superfície da sustentabilidade, mas também é a responsabilidade social. Sim, não é? e esse é o maior desafio da indústria neste momento, porque a sustentabilidade tem que seguir a cadeia produtiva toda. Portanto, tem que estar desde a concepção do produto, quando nós pensamos no produto, o que é que queremos, normalmente quem pensa é o marketing, normalmente também pensa logo nessas alegações de sustentabilidade, porque isso vende muito. Sim. A verdade é essa. E tem que se pensar desde matérias-primas até à forma como produzimos, limitar ao máximo as emissões de carbono, até depois ao fim de vida do produto. Isto muito resumido, que o produto tem que ser biodegradável e a embalagem tem que ser ou reciclável ou também biodegradável. Portanto, há aqui várias hipóteses. Sim, reutilizável, não é? Como, ou por exemplo, reutilizável. Como, por exemplo, acho que é a Lush que tem a política de... dos refills, de pegas nos... Sim, isso levanta muitos problemas legais. Pois, eu imagino que sim. Isso levanta muitos problemas legais, mas a Lush tem uma coisa ainda mais interessante, são os produtos Naked Products, que também poderia levantar problemas legais, só que no caso deles, eles fazem Naked Products, produtos quase não precisam de embalagem, que são produtos sem água, porque os produtos sem água não têm o risco de haver contaminação microbiana, é muito reduzido, portanto... quase que podemos fazer produtos sem água e não lhe pôr uma embalagem e depois, a pessoa chega à loja, escolhe as bath bombs que quer, por exemplo, coloca num saco de papel, também papel reciclado, e leva para casa e nesse caso é possível, mas nós não podemos, por exemplo, fazer naked products, pelo menos para já não vejo nenhuma forma disso acontecer com um creme. Um creme tem uma parte de água, normalmente superior a uma parte de óleo, e sempre que nós temos uma quantidade de água razoável, temos que lhe associar conservantes, por um lado, e temos que ter uma embalagem que proteja aquele creme da contaminação exterior. Portanto, a política da sustentabilidade tem que ser tudo muito bem pensado, e este é que é o desafio, é pegar na cadeia produtiva toda e atuar em todas as fases. Já há marcas que o fazem de uma forma muito eficiente, mas de facto eu diria que o grande grosso da indústria ainda está muito pelos atos simbólicos. Por exemplo, tenho uma marca de supermercado muito bem instituída e agora lanço uma gama bio. Para já, natural e sustentável não estão minimamente relacionados, mas por exemplo, tenho uma marca de supermercado grande e lanço uma gama bio. Ok, eu tenho uma gama bio que também se diz ser sustentável, que diz que todas as embalagens são recicladas e recicláveis, mas é uma gama dentro de uma marca.
a menos que a marca esteja a planear fazer uma transição total, e muitas estão nos sites das grandes marcas. E os marketing todos a ouvir e a dizer sim, claro, nós estamos todos a... Nos sites das marcas, se formos aos grandes grupos, vemos as políticas dele. Até 2020 queremos ter emissões de carbono reduzir a X%. Eu acredito que até consigam, porque depois esses objetivos são estabelecidos com base em planos. Mas que é o chamado greenwashing, é eu ter um produto verde, dito verde, muitas vezes nem é tão verde assim, mas depois tenho toda uma marca que não é nada verde. E depois, para mim, o mais anedótico no meio disto tudo é: ok, nós temos um problema ambiental, criamos muito lixo, gastamos muitos recursos. Os consumidores querem produtos sustentáveis, então nós vamos criar produtos sustentáveis para vender mais. Sim. E para as pessoas consumirem mais. Sim. Portanto, é mais coisas para as pessoas gastarem. Sim, porque o lucro continua a ser sempre o... Sim. Holy Grail, não é? Sim. Aquilo que toda a gente procura. É legítimo. Sim, é legítimo, não é? Eles têm que... Temos que mudar esse paradigma, não é? Sim, exato. É tricky, não é? Porque o facto de muitas dessas empresas já estão sedimentadas num modelo de negócio. Sim, também há acionistas a pagar, eu percebo isso. Eu não e é difícil mudar de estratégia porque, afinal fizemos porcaria e o mundo está a acabar, por exemplo. A nível ambiental, por exemplo. Sim, o capitalismo. No outro dia, a Alexandria Ocasio-Cortez dizia mesmo isso: enquanto nós tivermos o lucro como principal e único objetivo, vai ser muito difícil nós revertermos esta situação ambiental que temos. E nós temos 12 anos, não é? Para poder fazer alguma coisa de forma a ainda estar a tempo para reverter a situação, claro. não é? E não só, e essas empresas que sempre tiveram exatamente baseadas no capitalismo podem querer mudar de política completamente. A verdade é que há centenas de pessoas que estão empregadas por esse Exatamente. mesmo... É uma questão muito complexa, não há dúvida nenhuma disso. E já se estão a dar passos, a verdade é essa. Por outro lado, também as pessoas atiram-se muito à indústria cosmética, porque como não só nesta componente ambiental, como se atiram em muitas coisas, porque a cosmética ainda é vista como algo de fútil e de acessório e quase de inútil. Porquê que achas que isso é? Por acaso já tive uma conversa com uma amiga minha que é filósofa, que é licenciada em filosofia e é professora na Universidade Católica, e ela já falou comigo sobre isso. Até temos um vídeo no YouTube, e ela diz que isto vem de há muitos anos. O nosso corpo é visto como algo sujo e como algo que quase que vai acabar, não é? E que não merece ser cuidado. E eu não quero parafraseá-la porque já foi há algum tempo e não sei bem se foi exatamente isso que ela disse, mas que já há muitos anos que as coisas são vistas assim. E o que nós sabemos é que, para já, temos uma Organização Mundial de Saúde que nos diz que saúde não é só a ausência de doença, é também o bem-estar mental, não é? Por um lado. E por outro lado, nós sabemos que higiene é saúde, por exemplo. Os produtos cosméticos são essenciais para a nossa higiene. O facto de nos sentirmos bem connosco próprios também é saúde. O facto, imagina que eu tenho um problema de acne, tenho a cara coberta de cicatrizes. Se eu tiver um produto que me permite mascarar estas cicatrizes, isto pode ser tudo o que eu preciso para a minha autoestima, para deixar de ser, não digo para deixar de ser uma pessoa deprimida, mas para me sentir bem. Sim. Portanto, as coisas têm que ser vistas de uma maneira muito mais holística, e depois também é uma indústria que emprega muita gente, parecendo que não. Sim. Portanto, as pessoas atiram-se muito à indústria cosmética, mas a indústria cosmética, em termos... Eu gostava de saber, até a nível mundial, qual é o contributo da indústria cosmética para os nossos problemas ambientais, reconhecendo também que, tal como todas as outras indústrias, também a indústria cosmética tem que dar o seu contributo. Claro. Até porque lá está, os consumidores exigem e é uma indústria que vai atrás de tudo aquilo que os consumidores queiram. Sim, aquela coisa da accountability, não é? Sim. As políticas de responsabilidade. Exatamente. Mas lá está, se calhar porque uma coisa que eu sempre achei interessante era que, ok, as pessoas querem um produto para tratar das cicatrizes, querem um produto que eu sei que é um bocadinho difícil
retirar as rugas, não é? Mas pode-se prevenir a criação das rugas. Sem dúvida. Mas isso tem tudo a ver com conceitos de estética que foram impostos às pessoas já há muito tempo. Portanto, vocês não. A indústria em si, sorry. A indústria em si já está muito a apontar, tipo, vamos capitalizar destes conceitos estéticos que se calhar não são assim tão... É engraçado porque há uma revista, não sei se foi a Allure, não sei, já não me lembro qual foi, mas que no ano passado fez uma capa, eu julgo que foi com a Helen Mirren, e a capa era basicamente The Gostava End. de ser assim quando for grande. Era The End of Anti-Aging. E eles comprometeram-se a não usar a expressão anti-aging na sua revista. Ok. Eu tenho. A questão é essa. Não sei, porque não sigo a revista. Justamente por isso, porque a palavra anti-aging tem uma conotação muito negativa e quase que se depreende que Uma mulher não devia envelhecer. a pessoa não devia envelhecer. Ou não devia parecer velha. Só que a verdade é que as pessoas querem produtos anti-aging. E o que é que lhes vamos chamar? Produtos de prevenção e correção dos sinais da idade? Não. Não, mas... porquê estar a usar a idade como uma coisa negativa que é preciso ser prevenida? Eu Certo? não encaro dessa forma. Pondo de lado todas as questões relacionadas com o cancro de pele e não é isso que está aqui em causa. Mas eu quero ter a melhor pele que eu puder para a minha idade. E há pessoas que têm outros conceitos de beleza. Há pessoas que querem ter a melhor pele que puderem e parecer mais novas. E para isso usam procedimentos estéticos e tudo mais. Eu acho é que nós, sim, temos que libertar as pessoas para deixarem de sentir que têm que ser de uma determinada forma. Concordo com isso. Concordo que temos que aceitar mais e a indústria também está muito a caminhar nesse sentido. Cada vez mais nós vemos, até há pouco tempo nós víamos modelos de 20, 30 anos a fazer anúncios a cremes de anti-envelhecimento direcionados para mulheres de 50, 60. Agora já vemos mulheres de 50, 60 a fazer esses anúncios. Portanto, as pessoas já querem parecer melhor, já querem parecer bem para a idade que têm. Já é... Sim. Isto já está a tornar-se a norma na indústria. Mas também tiveram que ser os consumidores a exigir isso. Porque a indústria lá está, vai sempre atrás daquilo que as pessoas queiram. Quer nós achemos que não. Mas por outro lado, nós vivemos cada vez mais anos. É inevitável que doenças como o cancro e depois, num paralelo, sinais como as rugas sejam cada vez mais prevalentes na sociedade, porque vivemos cada vez mais tempo. Eu não acho errado haver uma indústria que se designa a combater os sinais de envelhecimento, sendo que, no caso da cosmética, esse combate é limitado por natureza, porque nós não podemos ter ações drásticas na fisiologia humana como nos medicamentos. Isso Sim. está até na regulamentação dos produtos cosméticos. Os produtos cosméticos não dizem, a legislação não diz que eles têm que atuar só à superfície, embora muita gente ache isso e depreenda isso daquilo que está lá escrito, mas não é isso que está lá escrito. Eles têm que ser aplicados à superfície, não podem ser injetados, mas podem atuar um pouco mais do que à superfície. E quando eu digo à superfície, falo em epiderme, podem atuar à derme, atuar na derme. Na legislação não há nenhuma proibição nesse sentido, mas os efeitos vão ser sempre muito limitados, porque a nossa pele é excelente a proteger-se. A verdade é essa. Então é considerado também uma invasão por parte da pele? Ou Não. uma coisa a que a pele se deva defender? Não, para já, porque nós temos uma camada na epiderme que é o estrato córneo, que são uma série de células mortas seguidas e que impedem quase, impermeabilizam a nossa pele quase totalmente. E depois, porque quando se lança um produto cosmético para o mercado, quando ele está legal, é obrigatório fazer uma avaliação de segurança. Ou seja, não há nenhum produto, isto na Europa, não há nenhum produto que vá para o mercado antes de uma pessoa devidamente formada, com background em toxicologia até,
dizer, ok, isto tem este ingrediente, tem estes testes, e eu responsabilizo-me por atestar que este produto é seguro para ser usado da forma previsível. O que é isto da forma previsível? Eu posso ter um shampoo, estou a tomar banho, acaba-me o gel de banho. Vou lavar-me com gel de banho, com shampoo no corpo. Isto é o uso previsível. Não é previsível engolir shampoo. Ou seja, o avaliador de segurança não está ali a ver se aquilo é seguro para ser deglutido, embora algumas pessoas o possam fazer. A gente não encoraja aqui, ok? Só exatamente. Isto que não seja Acontece type challenge. E quem trabalhou em farmácia sabe que acontece. E sim, muitas outras coisas. Imagino. Os supositórios são então um clássico. Sim. Até o uso de tampões com álcool enquanto supositórios. Sim. Não tentem isso em casa, meninos, já agora. Ok. Mas pronto, nós agora entramos numa... Sim. Mas é bom, eu gosto dessas coisas. Então, qual é que... tu agora tens um blog, não é? Sim. Quando é que começaste a... Quando é que para já decidiste, olha, isto é digno de se pôr na net? Quando comecei a ter disciplinas relacionadas com a cosmética, comecei a aprender muito, a perceber que muito daquilo que eu achava ser verdade, como a maioria da população se calhar acha ser verdade, não é. Comecei a perceber que os cosméticos são infinitamente mais seguros do que aquilo que as pessoas alguma vez pensariam, e comecei a estudar estes assuntos. E eu percebia que eu estudava e as coisas ficavam para mim. E apetecia-me partilhar isso. E então o blog começou nessa tentativa um bocadinho de eu também sistematizar o meu estudo, por um lado, e por outro lado partilhar com outras pessoas que nunca, no início não entrei tanto pela questão dos mitos e assim, até porque não tive Instagram se calhar logo no início. Mas depois comecei a ver que era isso que realmente fazia falta, porque ler conteúdo teórico ninguém quer. As pessoas querem é responder às pessoas, querem que lhes respondam às suas questões mais ou menos práticas. E depois sim comecei então a responder mais a mitos e a falar sobre produtos, que também é uma coisa que faço muito, as pessoas também gostam de saber o que é que resulta, o que é que não resulta. E tu não fazes só aqueles muito caros, tu fazes também... Sim, tenho essa preocupação, porque eu sempre usei produtos de supermercado, em toda, até se calhar entrar na faculdade e a valorizar mais a cosmética, ou seja, até eu valorizar mais a cosmética e perceber que há determinadas coisas que não existem de todo, ou até há pouco tempo não existiam a um baixo preço. Comecei a procurar produtos mais de farmácia, mas sempre usei, em casa usamos praticamente tudo, sobretudo cabelo e corpo, é praticamente tudo do supermercado, e eu faço questão de transmitir às pessoas que realmente não é preciso gastar balúrdios para ter bons produtos, isto dentro de determinados parâmetros, e cada vez há mais produtos mais baratos com qualidade, e eu acho que não fazia sentido eu estar só a falar de produtos de perfumaria, quando também existem produtos bons acessíveis a toda a gente, até porque nós temos uma população, não é? O ordenado médio em Portugal é que é 700, 800 euros, não é? Sim, isto... Portanto, devia estar a falar para uma elite e claro. Isso não faz sentido nenhum. Então, qual é que é o maior mito que as pessoas têm sobre a cosmética? O maior é difícil escolher. Porque é uma indústria que de facto tem muita coisa, muito Sim. Teoria da conspiração. E autoalimenta-se. Sim. A questão dos parabenos é uma praga recente, mas é uma praga. Pois, que até está nos próprios e que vai ser invólucros dos próprios... Exatamente, o dizer sem parabenos na rotulagem, a partir de 1 de julho deste ano, portanto deste mês, passou a ser proibido. Okay. Ou melhor, já era proibido, de uma forma um pouco clara, mas já era proibido, mas agora as marcas vão escoar o que já têm à venda e as novas rotulagens não vão poder ter esta menção. Não sei o quão atentas vão andar as autoridades ou o quão as marcas vão cumprir, mas de facto na Europa isso passou a ser assim. Porquê? Os produtos podem continuar a dizer que não têm alguns tipos de ingredientes, que não têm perfume, porque os perfumes, nomeadamente os óleos essenciais, a que as pessoas gostam muito dos produtos naturais, são dos ingredientes mais com um potencial alergénico maior,
Os produtos podem dizer que não têm álcool, porque o álcool também pode ser irritante para determinadas pessoas. Os produtos podem dizer que não têm ingredientes de origem animal, porque isso também coincide com o estilo de vida de determinadas pessoas. Mas não podem dizer que têm, ou seja, os produtos não podem dizer que não têm ingredientes que são permitidos, que é o caso dos parabenos, e que são seguros e cujo potencial irritante ou alergénico não é relevante. Porque aquilo que acontece é o consumidor pega num shampoo e lê sem parabenos e pensa, se me estão a alertar para isto, é porque isto é mau. E se isto é mau, eu não vou escolher o produto da concorrência que tem este ingrediente. Acontece que os parabenos, aqueles que estão autorizados, não são nocivos para a nossa saúde da forma que nós os usamos. Sim. Depois há limitações de concentrações, o regulamento também prevê isso. Portanto, aqui a questão é esta. Já não era permitido isso aí, não era permitido todo dizer que não tinham ingredientes que são proibidos, porque isso então era completamente falso, não é? Não, sei lá, sem cocaína. Estou a dar um argumento estúpido, mas quero para dar um exemplo conhecido, mas sei lá, sem hidroquinona, que já foi permitido, que era para tirar as manchas da pele, mas que agora passou a ser só para medicamentos. Nenhum produto pode dizer sem hidroquinona, porque a hidroquinona é proibida nos produtos cosméticos. Isso é uma falta de honestidade para com o consumidor. E agora também, lá está, agora a partir de 1 de julho deste ano também vai ser proibido dizer que não contém coisas que são permitidas, porque realmente... Mas, por exemplo, uma coisa que eu ouvi dizer que também fazem, e uma grande marca faz advertising disso, não é? É quase o slogan deles, que é o teste em animais. Exato, isso é uma questão muito complexa. Na Europa, desde 2013, nenhuma marca pode fazer testes em animais, desde o ingrediente até ao produto final. Isto foi gradual. Primeiro não se podia fazer nos produtos finais, depois conseguiu-se a chegar aos ingredientes. Na Europa. Sim. Ok? Ou seja, eu quando faço o meu dossiê, porque eu quando tenho, além da avaliação de segurança, eu tenho que ter um dossiê do produto, onde se inclui a avaliação de segurança, em que tenho todos os dados, as matérias-primas, os doseamentos, tudo. Ensaios de segurança, ensaios de eficácia, até se eu tenho no rótulo laser anti-rugas, eu tenho que provar aquilo. E nenhum desses ensaios do dossiê todo pode ter um único teste realizado em animais na Europa. Acontece que há países no mundo, não é só a China, mas sobretudo a China, porque é um mercado enorme, não é? Sim. Se calhar qualquer dia... A Europa continua a ser o maior mercado de cosméticos, curiosamente, do mundo. Mas a China é um mercado também muito grande, é um país enorme e é um país onde as pessoas... onde há uma classe média que está a crescer já há muitos anos. E na China eles obrigam, acho que isso vai mudar, mas vai demorar algum tempo a mudar, obrigam mesmo a que os produtos que estão no mercado tenham sido testados em animais, por questões de segurança. E eu não sei até que ponto as autoridades europeias acredito que, não sei mesmo, não quero dar uma resposta aqui taxativa, façam esse cruzamento, porque eu sei, há marcas inclusivamente que têm na Europa rótulos a dizer que não testam em animais e vendem na China. Sim. Portanto... E eu estou a imaginar também, não sei se isso depois se aplica depois ao mercado todo asiático, não é? Porque com a prevalência de modas como a cosmética coreana e japonesa e etc., se calhar as regras aí já são diferentes. Eu não sei, eu creio que na Coreia, nós também só sabemos da Coreia do Sul, não é? Sim, exato. Creio que na Coreia não há essa exigência, mas não tenho a certeza. Na Coreia, curiosamente, usam muito extratos de origem animal. Pois, dos caracóis. Do caracol, exatamente, sim, a baba de caracol, eles usam muito. Depois também têm outras preparações um bocado mais estranhas, mas isso, a Coreia é um mundo... Sim. É um mundo muito paralelo. É uma cultura diferente. Uma cultura muito estranha. Estranha no sentido de diferente, não tem qualquer caráter pejorativo. Mas sim, há esta questão de não testarem animais. Eu diria às pessoas que se preocupam muito com isso, procurem saber se a marca vende na China, porque se está na Europa nunca pode ter sido usado esse tipo de testes. Se vender na China,
se calhar, mais provável é... Pois, eu estou a pensar... porque já não é a primeira vez que eu vejo, somos contra o teste em animais. Contra somos todos. Sim. Mas sim, a questão aqui depois é, ok, sim senhora, não se testam em animais, mas testam-se em pessoas? Sim e não. Com o fim dos testes em animais, aquilo que se fez foi desenvolvimento de como é que se chamam? Réplicas de pele humana. E aquilo que se faz é substituir alguns desses testes, não todos. Depois isto leva-nos a outra questão, que é o facto de não se poder testar em animais causa aqui quase que um atraso da indústria. Ou seja, não nos podemos aventurar tanto a fazer novas matérias-primas muito diferentes daquelas que já temos, porque não temos modelos de teste suficientemente representativos que nos possam dar resultados seguros. Uma coisa é eu testar num modelo de pele humana. Eu coloco o produto e vejo ali qualquer coisa. Vejo se é corrosivo, vejo se provoca inflamação, mas eu não vejo se o pouco que absorve... ou seja, não consigo extrapolar mais efeitos do que aqueles tópicos, e mesmo os tópicos são sempre limitados. O teste em animal tem a vantagem, vamos chamar-lhe assim, de ser mais próximo do teste em humanos. E o que se faz neste momento nos ingredientes, é testar em modelos de pele sintética e reconstituída. Não é reconstituída, aquilo é mesmo sintético. E depois, alguns dos passos, e depois, numa fase mais avançada, testar então em humanos. Testa-se também em membranas, só para ver se é corrosivo, que é um teste relativamente simples e que não precisa sequer de uma pele nada muito, muito extravagante. Mas depois, a dada altura, sim, testa-se em humanos. Há consentimentos informados, não é? As pessoas, e é só quando a matéria-prima já é considerada suficientemente segura. Depois, os testes em animais levam-nos a outra questão, que é: ok, nós não podemos testar em animais para produtos cosméticos, mas temos uma outra legislação europeia, que é dos produtos químicos. E esta legislação europeia preocupa-se sobretudo com a segurança dos trabalhadores destas indústrias. Sim. E aí, quando é produzida determinada quantidade desta matéria-prima, pode ser obrigatório testar em animais. Para salvaguardar estes trabalhadores destas indústrias do uso repetido, do contacto repetido com estas matérias-primas em quantidades muito maiores do que aquelas com que nós contactamos. Mas isto é muito complexo. Sim. É um tema que nos leva aqui para várias questões. E o fim dos testes em animais, no fundo, claro que somos todos contra, e nos medicamentos não é possível de todo acabar com os testes em animais, porque no dia em que isso acontecesse não havia mais medicamentos novos para ninguém. Mas não, como estamos a falar de cosméticos, estamos a falar ainda assim. Eu falei há bocado que a indústria cosmética não é inútil, mas também não é uma questão de vida ou morte como uma questão dos medicamentos. Portanto, temos que dar a devida relevância às coisas. E por isso é que se conseguiu acabar os testes em animais na cosmética, e foi ao fim de muitos anos só. Sim. De já termos uma grande quantidade de matérias-primas testadas e que sabemos que são seguras. Ok, então foi os próprios testes em animais depois acabaram por determinar que já não é preciso fazer testes em animais, quase. Completamente. Sim. E depois é isso, para alguma vez termos tido alguma matéria-prima que a partir da qual tivéssemos a certeza de haver segurança, foi preciso haver testes em animais, e isso é indispensável, porque os testes em animais servem para uma coisa, para garantir que os produtos vão ser seguros para o ser humano. E os produtos hoje em dia, que estão legais, e eu digo isto muitas vezes porque hoje em dia há muita gente a fazer produtos em casa e a vendê-los. Sim. Mas aqueles que estão legais têm uma margem de segurança muitíssimo grande, mesmo muito grande. As pessoas às vezes preocupam-se com os parabenos e com essas coisas, e não fazem ideia que realmente a maioria dos produtos é assim. Uma reação alérgica, eu posso ser alérgica a qualquer coisa, não é? Sim. Uma irritação, normalmente esse tipo de reações não é culpa tanto do produto, mas é mais da pessoa, que realmente aquele produto não é indicado para sim, nós. Sim. Haverá outro para... Exatamente, e às vezes até poderá ser um problema, a rotulagem pode não ser clara o suficiente, não é?
Também pode ser culpa do produto. Mas de uma forma geral os produtos são muito seguros e de facto os testes em animais foram essenciais para isso. Sim. Portanto, tivemos a falar dos parabenos, mas por exemplo, qual é que era um que é que é engraçado, porque a cosmética é daqueles tipos de indústria que sempre que eu vejo, acho que se calhar a indústria alimentar também é um bocadinho alarmista a esse ponto, que é que vem um tipo de produto, e isto tanto para o bom ou para o mau, ou seja, sim, já há shampoos sem glúten. Pronto, lá está. Que nunca tiveram, mas... lá está, uma coisa que se calhar vão deixar de ter, de rotular, certo? Sim, porque não faz qualquer sentido. Sim, houve uma vez em que eu vi batatas sem glúten e eu pensei, espera, batatas têm glúten? Não. O Snickers também é sem glúten. As pessoas que não saibam, o Snickers não tem glúten. Tem montes de açúcar e de gordura, mas não tem glúten. Mas tem leite no chocolate. Mas o glúten vem do trigo. Sim, mas tem lactose. Sim. É também porque esse é outro bicho-papão. Sim. Mas pronto, é que é engraçado, porque uma coisa é seres alarmista no mercado alimentar, não é? Sim. Porque de facto é uma coisa que se calhar, se tu de facto fores alérgica, eu por exemplo tenho imensas alergias alimentares, ao ponto em que se eu comer um pêssego cai para o lado, mas por favor não me enviem pêssegos. Mas por outro lado, a cosmética já não é tão life and death, não é? Não é tão... Não. Espero eu que não acabes por ingerir um... Não, porque lá está, a nossa pele tem aquela camada que impede ou que limita muito a entrada de substâncias, enquanto que se eu engolir, eu engulo, aquilo vai ao estômago, leva com um pH de 1 e só se for resistente é que sobrevive. Sim. Depois ainda vai ao fígado, de ser desintoxicado, depois ainda passa pelos rins, portanto, mas se eu engolir, a probabilidade de chegar à corrente sanguínea numa forma mais ou menos tóxica é relativamente elevada. Na pele depende muito da substância, também dependeria na ingestão oral, mas é sempre mais limitado. Pois, mas lá está, são duas indústrias que são igualmente alarmistas. E depois as tendências, é engraçado, porque as tendências depois migram de uma para a outra. O sem glúten começou na alimentação, Exato. depois migrou para a cosmética. Exato. Porque os consumidores são os mesmos. E então marketing coisas. Não explica. Marketing coisas, está explicado. Marketing, ponto. Mas pronto, era mais naquela de tu, enquanto que defendes a cosmética, praticamente és uma representante da indústria em si. Eu defendo, é engraçado porque eu defendo igualmente a cosmética e o consumidor das más práticas, não digo, não estou aqui a fazer-me de justiceira, mas Sim. Falo tanto porque eu não imito eu raramente imito opiniões, e quando imito opiniões eu deixo muito claro que isto é uma opinião e que não é um facto, né? Porque hoje em dia há muita esta conversa, não é? Das opiniões versus os factos, e não se pode pôr as coisas na mesma balança porque são totalmente diferentes. Sim. Não é? E há muita revista que se aproveita das opiniões para... Sim, e não, sei lá, a tua opinião nunca pode ser maior que o meu facto. Uma coisa é um facto, outra coisa é uma opinião. Sim. Mas eu acho que a Terra é plana. Exatamente. Se o Ricky Gervais dizia, eu acho que tu és estúpido. Lá está. Mas no caso o que eu tento fazer lá está, é o bom senso. Eu tanto sou capaz de criticar alguns grupos de Facebook que dizem que os shampoos sem sal são o diabo, porque aquilo não faz sentido nenhum, como sou capaz de criticar um anúncio, uma campanha publicitária que eu acho enganosa, que é da indústria. Sim. Normalmente, quando critico de alguma forma a indústria, é nesse sentido. E não se... Sei lá, uma vez foi o caso de uma campanha publicitária que eles diziam que a modelo não tinha sido retocada com Photoshop, no antes e depois, mas a senhora tinha sido claramente maquilhada. Sim. Não é? Que vai dar ao mesmo. Sim. Portanto, era um produto para o contorno de olhos e na foto do depois desapareceu-lhe uma mancha que ela tinha ao lado. Que nem sequer era nada de aplicação do produto. Sim. Portanto, e depois um amigo meu que é designer
até comentou a dizer isto foi mal feito porque eles usaram esta ferramenta e vê-se logo ali e tal, e não sei o quê. E eu, pronto, se eles dizem que não usaram Photoshop, eu não vou questionar isso, não é? Agora, que usaram maquilhagem, usaram, não é? E eu critico tanto um lado como o outro. Eu não tenho uma posição, poderia ter, não é? E um enviesamento natural de estar mais do lado da indústria, mas vejo as coisas dos dois lados. Tento, pelo menos, faço esse esforço por me também policio nesse sentido. Não tomar um partido. Mas lá está, eu imagino que tu sendo uma presença bastante assídua nas redes sociais e no teu blog, etc., que as pessoas estejam sempre a dizer o que é que tu achas? Sim. Mandam-me coisas interessantes, mandam artigos de revistas. O que é que achas disto? Eu não acredites nada disso. Ok. Ou, sei lá, o que é que achas deste produto? O que é que achas daquele produto? É muito difícil dizer o que é que eu acho de um produto sem testar, só olhar para uma lista de ingredientes, não é? Sim. Raros e são... depois não garante o facto de teres testado tu. Exatamente, eu também ponho sempre essa... Por isso é que existem ensaios clínicos, não é? As pessoas têm que olhar para uma review de um produto como a experiência de uma pessoa com determinadas características, numa determinada altura da sua vida, numa determinada altura do ano, porque usar um produto no verão e no inverno pode ser uma experiência totalmente diferente. Portanto, as pessoas têm que perceber que uma review é uma coisa muito, muito pessoal. E depois... Por isso é que se fazem ensaios clínicos, não é? É justamente para uniformizar tudo isso. Então, mas estivemos a falar aqui dos parabenos, estivemos a falar do sal. Sim. Espera, isso do sal tem a ver com os sulfatos ou... Também tem a ver com os sulfatos. Também. Ok. Não tem a ver, mas normalmente quando o produto tem sulfatos tem também sal. Isto tem a ver depois com a viscosidade do produto que nós queremos obter no final. Mas o problema dos sulfatos é o facto dos sulfatos são tensioativos, são ingredientes com ação detergente, portanto eles eliminam a sujidade do nosso couro cabeludo, sobretudo, e também do cabelo, só que são extremamente agressivos. E o quão agressivos eles são depende da concentração em que estão no produto. Ou seja, os produtos, os shampoos mais suaves não têm que ser necessariamente sem sulfatos. Têm que ter ali um conjunto de detergentes que na sua globalidade seja leve. Não é? Não tem que ser necessariamente sem sulfatos. A questão do sal é uma outra questão. Tem a ver com os alisamentos, chamados alisamentos brasileiros. Sim. E havia a hipótese de como as pessoas quando vão ao mar sentem que o alisamento desaparece ou perde, ou o cabelo fica mais fraco. Também nunca percebi muito bem a origem da ideia. Achavam que os shampoos com sal, porque o mar é água salgada, poderia ser nocivo e reduzir a durabilidade do alisamento. Olha, o mar tem 3-4% de sal. Se nós pensarmos numa solução de ácido de cloreto de sódio, que o soro fisiológico tem 0,9% de sal. Portanto, tem muito mais do que isso, 3 vezes mais, 4 vezes mais do que isso. Um shampoo, e na altura até fiz uma publicação sobre isso, fiz as contas, se usássemos 10 ml de shampoo, que é uma estupidez, que era para dar as contas redondas, sim, com 1 litro de água ou com 10 litros de água, que era imenso. Mas na altura fiz as contas ao ridículo da quantidade de produto e do mínimo de água possível, e aquilo dava uma concentração de sal que era de 0,00 tal por cento, ou seja, que era aquilo que contactava com o nosso cabelo. E mais, porque nós quando vamos à água do mar saímos, ainda estamos um bocado na areia, não sei o quê. Mas quando lavamos o cabelo, não. Sim. Colocamos o shampoo, massajamos 20 segundos, 1 minuto, se tanto. E enxaguamos. Portanto, aquilo entra e sai. Ainda por cima o sal é extremamente solúvel em água. Acho que qualquer pessoa já comprovou isto. Sim. Aquilo arrasta-se muito bem com a água. Portanto, não há problema nenhum com os shampoos sem sal, que depois ainda por cima são muito mais caros. Porque tem que usar outros viscosificantes. O sal é barato e os outros viscosificantes não são baratos. Portanto, isto depois aumenta o preço do produto. Claro, para os cabeleireiros que os vendem é muito bom. Para as pessoas que os compram não é assim tão bom, não é? E é uma falsa questão. Sim, isto para dizer que, pronto, lá está, há muitos bichos papões, não é? Há muitos ingredientes que assustam muita gente. Mas a minha questão aqui era,
Se tu consegues prever qual é o próximo a aparecer. Não quero contribuir. Não, mas sinceramente... Se tu vias alguma tendência tipo, para haver pessoas a dizer não uso isto. A tendência do momento é a sustentabilidade. Eu se calhar ia mais por aí. Mas talvez quando as pessoas perceberem quais são os ingredientes... eu não digo mais ou menos maléficos para o ambiente, porque isto é muito difícil de se medir. Nós temos, sei lá, o planeta Terra, qual é a dimensão? Quantos litros de água tem o nosso planeta? Não é? Sim. Não é, portanto, quão impactante isto será? E depois, mesmo a questão dos microplásticos, as pessoas, porque temos microplásticos até nos peixes que comemos. Os microplásticos não vêm só dos esfoliantes e da maquilhagem e da pasta de dentes. Se calhar a maioria dos microplásticos vêm de plásticos, de garrafas, de boiões, de bidões, que se foram deteriorando a bater nas rochas e tudo mais. Portanto, nós não sabemos o real impacto dos microplásticos da cosmética no ambiente. Não quer dizer que não os eliminemos se temos alternativas para isso, não é? E no caso dos protetores solares é uma questão à parte, porque já mexes com outros assuntos, mas no caso dos microplásticos podemos eliminá-los perfeitamente e ninguém perde nada se calhar fica um bocado mais caro fazer produtos, mas pronto, é o menos. Mas lá está, é muito difícil prever tendências, mas eu acho que os próximos vilões vão ser esses ingredientes mais relacionados com a parte do ambiente. Ok, as pessoas vão ficar mais... vão se aperceber mais que afinal o que vai-se começar a falar disso, eu acho que sim. Sim. As próprias marcas, porque depois eu acho que quem fomenta isto, quem começa, são as marcas, porque é uma boa estratégia para vender. Os meus produtos não têm e os dos outros têm, e então os meus são melhores. Porque nós pensámos nisso primeiro. E normalmente eu quero saber o que é que os vossos produtos têm que os outros não têm, não o contrário, não é? Sim, sim. Sim, pois, porque à medida que uma pessoa que uma formulação vai tirando coisas, terá que haver ou um substituto à altura, e muitas vezes há. E muitas vezes vezes também há um substituto à altura que é 10 vezes mais caro e depois isso reflete-se no preço final do produto, mas se o cliente quiser pagar, tudo bem, não é? É legítimo. E outras vezes não há substitutos à altura. Mas há aí qualquer coisa que é tipo parecida, mas tem uma nomenclatura diferente. Quimicamente é diferente, pode também ser mais caro. Pode não estar tão bem estudado, quer em termos de segurança, se bem que para ser legal já tem que ter uma segurança muito robusta, quer em termos sobretudo em termos de eficácia. Poderíamos estar ali a perder qualquer coisa, mas isso depois a marca tem que estudar. Mas lá está. Hoje, assim, catálogos de ingredientes, não faltam ingredientes, não é? Sim, sim. Tivemos aqui a falar de vilões, e aquelas modas que são tipo coisas que são altas, logo são milagrosas. Tudo aí, quando vejo a palavra milagre, passa à frente. Não há milagres, não pá. Mas isso é uma questão de falta de fé pessoal. Dentro dos cosméticos, mas também há muito aquela coisa do o ácido hialurónico, que agora parece que há em todo lado. Sim, acho que todos os produtos têm ácido hialurónico. Engraçado, é um exemplo muito bom nesse sentido. Porquê? Porque o ácido hialurónico é uma molécula que está na nossa derme, que é a segunda camada da nossa pele, mas é uma molécula enorme. Ou seja, ela na nossa derme tem um papel excelente, tanto que se nós injetarmos ficamos com a pele muito mais preenchida, não é? As rugas, faz-se preenchimento de ácido hialurónico para dar volume à face, mas quando aplicamos o ácido hialurónico à superfície da pele, ele fica a pouco mais das primeiras camadas. Se passar para a segunda, terceira camada já é muito, porque ela é uma molécula gigante. E que ainda por cima depois atrai água, portanto, ainda fica maior. Portanto, é bom do ponto de vista da correção de rugas, sobretudo rugas relacionadas com a desidratação, porque ele de facto vai preencher, vai atrair água, vai tornar ali um preenchimento superficial. Rugas profundas não verão efeitos muito dramáticos, mas é uma molécula que é, se calhar, se perguntarmos a qualquer pessoa qual é a melhor molécula anti-envelhecimento, vão dizer o ácido hialurónico, e o efeito do ácido hialurónico é meramente de preenchimento imediato, portanto aquilo que nós lavamos o rosto e desaparece. Ok. Isso, olha, por exemplo, não sabia. Ok. E que outras mais?
porque eu dei este exemplo naquela de tirei um tiro ao escuro. Atenção, eu não sei nada sobre ácido hialurónico, é só porque simplesmente de repente passei a ouvir isto em todo lado. Agora vemos as spirulinas e as vagas de isso foi outra coisa que começou na alimentar para a cosmética. Completamente. Sim, as spirulinas é um tipo de alga. É uma alga que aquilo se calhar bem espremido é capaz não, terá mesmo antioxidantes e assim o quão melhor será e o quão vantajoso será versus outros antioxidantes mais baratos, porque temos que pensar assim, não é? A indústria pensa assim. Sim. Isto vai vender quão mais que me vai compensar ter. Sim. E muitas vezes os produtos têm spirulina, mas têm uma quantidade muito pequenina, não é? Mas é uma tendência, as spirulina, as bagas goji, são assim as grandes do momento. Acho eu. Está sempre a mudar. Sim, é super rápido a mudar de repente de heróis e de maus da fita, não é? Exatamente. O que é que achas então destas marcas que têm vindo a aparecer que têm produtos muito específicos? Eu estou-me a lembrar da The Ordinary, porque é tipo acessível, sim, mas é muito específica, porque tem mesmo aqueles... ou diz que é muito específica, porque tem aqueles ácidos e os retinoides e isso tudo. A The Ordinary é uma marca barata em primeiro lugar e é fácil perceber porque a marca é barata. Os produtos são muito simples em termos de composição, têm poucos ingredientes. Se tiverem 10, 15 é muito. Cada produto tem, por norma, 1 ou 2 ingredientes ativos. Acho que não há nenhum que tenha mais do que isso. Portanto, também fica barato. E nenhum deles tem ingredientes ativos muito caros. Não são produtos do ponto de vista das texturas, a galénica, especialmente agradáveis. Mas o consumidor que os procura é o consumidor que procura resultados. Sim. E eles realmente, em termos da escolha de ingredientes ativos, escolhem ingredientes ativos que nós sabemos que funcionam. Escolhem retinol, escolhem vitamina C, escolhem ácido salicílico, ácido glicólico. Portanto, são ingredientes que nós sabemos que muito bem que funcionam há muitos anos. São sempre os mesmos também há muitos anos. Por isso, e agora estão a voltar. É engraçado porque a The Ordinary fez tanto sucesso que agora as marcas de perfumaria, eu penso que terá sido isso, vêm-se obrigadas a incluir esses ingredientes também nas suas formulações, lá misturados com as suas rosas escolhidas às 2 da manhã numa noite estrelada. Com a lua bem cheia, ou em quarto depois juntam-lhe lá o retinol, que faz o trabalho todo. Mas sim, são marcas muito específicas. Há várias questões, há vários prós e vários contras. No caso da The Ordinary e de marcas aparentadas, que hoje em dia já há 3 ou 4. São produtos baratos, são produtos eficazes, só que são difíceis de um consumidor médio comprar de forma informada. Se tentar pedir ajuda no site, eles vão recomendar 20 produtos e a pessoa que não tem o mínimo de noção não vai saber o que é realmente importante, o que é acessório. São produtos para quem valoriza texturas, não recomendo. Há pessoas que compram o seu creme porque gostam daquele boião dourado, aquele creme luxuoso, aquele aroma, e não há nada de mal com isso. Isso também é cosmética. Isso é uma parte muito grande e muito importante da cosmética e que também tem que ser valorizada. Que é uma coisa que, por exemplo, a cosmética asiática usa imenso. Sim. Aquelas... Mas também muito específico. A consumidora, se calhar francesa, não gosta... Não. Quando eu digo consumidora francesa, não é de 20 anos. É a consumidora francesa de 50 anos. Não, se calhar não simpatiza muito com os produtos asiáticos, porque eles têm muitas coisas dos géis, aquelas texturas muito finas, não é? E nós aqui na Europa, sobretudo uma determinada faixa etária, preferimos texturas mais ricas, mais untuosas. Sim. E depois a desvantagem da The Ordinary é justamente, lá está, texturas não são agradáveis. Há uma grande probabilidade de fazermos combinações desastrosas, de misturar produtos, ou a pessoa já é sensível, ou mesmo não sendo sensível, desenvolve ali uma hipersensibilidade porque mistura coisas que não devem ser misturadas. Ácidos com ácidos. Ácidos com retinol, e depois com vitamina C a 20% de manhã, e depois aquilo tudo a acontecer, não é? Ao mesmo tempo. E depois, lá está,
põe-se a questão, não é? O que é que vale mais? Eu ter um produto, um creme, vamos por exemplo, em que eu tenho o retinol numa quantidade efetiva, tenho se calhar o meu ácido hialurónico que me dá aquele efeito de preenchimento imediato, que também é importante. Sim. O meu, entre aspas, problema com o ácido hialurónico é que, para além de ser um ingrediente que encarece os produtos, quando em concentrações muito elevadas, não promete aquilo que as pessoas pensam que ele vai fazer. Sim. E tenho também antioxidantes. Eu tenho um produto que tem o retinol, o ácido hialurónico, os antioxidantes, ali tudo muito bonitinho, e que me custa 30€, se calhar 25, 30. Estou a pensar num produto específico, por isso é que estou a dizer isto. Okay. E vou comprar um retinol de 8 com um ácido hialurónico de 5, agora já estou a dizer à volta, com um óleo de rosa mosqueta de 10. Não é? Que é quase isso. Sim. E depois, mas se calhar eu com o creme vou ter uma sensação agradável. Se calhar com aquela mixórdia toda vou ficar assim um bocado a colar e tal. E depois, não é? Sim. Até que ponto é que é vantajoso? A The Ordinary criou aqui um novo, não diria um paradigma, mas criou aqui uma nova faceta da indústria que é interessante para consumidores informados, que são cada vez mais, mas que depois também nos levanta estas questões todas. Sim, sim. Sim, porque lá está. Há uma coisa que eu também aprendi é que tu, mesmo para os próprios artigos que tu possas ler, que estão baseados em artigos científicos, se tu não prestares atenção a uma frase em específico ou qualquer coisa assim, se calhar tens uma interpretação completamente diferente do próprio artigo científico. E é um artigo científico, atenção. É muito difícil ler artigos científicos. Eu não consigo ler todos os artigos, não consigo perceber muitos artigos científicos. Eu tenho um curso ligado à saúde e há muitos deles que eu não sequer consigo perceber, porque ou não conheço o método, ou não estou a par daquele assunto. Muitas vezes também não estão tão bem redigidos assim, não é? Mas isso já é outra história. E ler um artigo científico não é só ler conclusões. Pois. Tem que se perceber como é que aquilo foi feito, porque é que foi feito. É preciso lá. Porque é que eu digo que não conheço o método? Porque eu, sem conhecer o método, não consigo avaliar se aquela conclusão foi tirada de uma forma fidedigna. Eu medi a datação pelo método X, mas eu sei que o método X não mede a datação diretamente, só mede indiretamente, por exemplo. Não é o mais adequado, podiam ter feito mais qualquer coisa. Eu uso 9 pessoas num estudo, isto não vale nada, não é? Sim. Idealmente usaríamos 15, assim o mínimo dos mínimos, 15 para placebo e 15 de tratamento, não é? Portanto, é muito difícil realmente ler artigos e para a pessoa que não é das ciências exatas, digamos assim, acredito que ainda mais difícil é, e acaba por ter que confiar ou nas marcas ou então em pessoas que acabam por fazer esse trabalho nas redes sociais. Já muitas pessoas fazem isso, mas temos também de ter sempre o nosso espírito crítico, que é isso que eu acho que mais falta, é espírito crítico. Sim. Tu, enquanto então, pessoa online, achas que esse lado da comunicação, ou seja, tu fazes parte exatamente da indústria cosmética, não é? Enquanto profissão, sim, mas és também um portal de informação, sim, para isso, não é? Disponibilizaste para o fazer. Sim. Achas que os portais todos que andam por aí, achas que deveria haver melhorias? Ou... Acho que, de uma forma geral, o jornalismo em ciência devia ser repensado. Eu não digo para substituírem todos os jornalistas que escrevem em ciência por pessoas como eu. Sim. Não digo isso, nem longe de mim, porque eu não sou jornalista, nem nota-se pelo meu estilo que eu não tenho estilo jornalístico. Agora, se calhar repensar não sei como é que isto funcionaria, mas a edição, não é a edição, mas a revisão dos conteúdos. Quando nós às vezes sou contactada por revistas e por jornais para emitir opinião,
e contactam também pessoas que têm interesses comerciais, ainda que sejam farmacêuticos, médicos, há ali um interesse comercial associado e nota-se que as opiniões dessas pessoas nem sempre são baseadas na evidência científica. Ok. E percebe-se, não é? Há um interesse comercial associado, que eu compreendo que o jornalista não consiga distinguir, porque se me falarem sobre mecânica, sim. eu também não consigo. Vais confiar na pessoa que te parece. Exatamente, eu vou percebe. confiar. Então esta fulana é farmacêutica, tem uma marca, mas é farmacêutica, é profissional de saúde, está-me a dizer isto, eu não sei nada sobre este assunto, vou confiar, não é? Mas se calhar às vezes era preciso ou apresentar o contraditório, não é? Pelo menos isso, e depois deixar ao cargo do leitor fazer a sua escolha, ou então ter mais algum rigor, ter alguém nas redações, não sei se isto é possível, que tivesse. Mas eu acho que há pós-graduações em Ciências da Comunicação aplicada às ciências exatas. É possível haver fact-checkers, não é? Sim. Não digo fact-checkers, mas alguém que tenha um background científico mais e que seja provavelmente jornalista, pelo menos para algumas coisas não passarem cá para fora, que eu cada vez que vejo uma notícia que descobriu-se a cura para o cancro, ponho as mãos à cabeça, não é? Sim. O cancro não é uma coisa, cada cancro é um cancro. Não é? Sim, exatamente. Portanto, não é só a parte da cosmética. A cosmética acaba por ser o menos grave, porque nesta história da cura para o cancro até acaba por ser muito cruel, porque há pessoas que estão a passar por essa situação e que se calhar está-se ali a criar uma falsa esperança, não é? Portanto, acho que devia haver mais rigor de uma forma geral. Portais de beleza, os que eu mais conheço são as revistas, e as revistas sempre foram assim, não é? Iguais a si mesmo. Há muita publicidade encoberta. Sim. E isso também, isso vê-se. Apesar das legislações contra isso, não é? Eu não conheço a legislação, sinceramente. Não conheço. Supostamente, quando há um interesse, por exemplo, isto falo eu porque eu fui jornalista, não sei, entretanto, se as coisas mudaram. Quando há um artigo que foi uma marca a abordar um meio de comunicação, ou foi, tipo, mesmo seja pago, seja gratuito, convém dizer, ter uma notinha a dizer, se foi pago tem obrigatoriamente que ser, não é? Tem que dizer, este é um sponsored by X. Ou então é dizer, tipo, fomos abordados por marca YZ para falar sobre este tipo de coisas e nós temos esta... É mais ou menos o que eu faço quando me oferecem produtos. Pronto. Recebi o produto a não sei o quê, começo logo assim, que é para as pessoas só mesmo naquela se isto quer ler ou não. É. E eu posso achar que na minha avaliação daquele produto não pesa o facto de ele me ter sido oferecido, e no meu subconsciente isso até pesar, não é? E eu acho que a pessoa tem o direito de saber... tenho o direito de saber isso, e acho que só tenho que divulgar, não é? Sim, claro. Uma coisa que por acaso eu vi há pouco tempo até foi uma... Não é bem, acho que ela não é bem blogger, atenção, mas é uma personalidade bastante conhecida online, que falou exatamente sobre influencers ou pessoas que tenham que recebam produtos das marcas para depois divulgar, que lá está, no sentido na mesma linha da sustentabilidade, que há marcas que mandam produtos ao Deus dará. Sim. Naquela de, sim, não diz nada contigo, mas vamos mandar, e é um desperdício. Também há isso. Sim. O que é que acontece a ti? Eu não recebo tanta coisa assim. Sim. Vou recebendo cada vez mais, porque isto acontece, é como acontece quando vais tendo mais seguidores. Sim. As empresas de comunicação também te enviam mais coisas. Mas acaba por... Normalmente eu tenho tido sorte nesse sentido. Nunca me mandaram nada estapafúrdio, mas já me mandaram coisas para acne. Eu não tenho acne. Mas foi só uma vez. Mas pronto, também... Porque na minha idade é suposto pelo menos ter-se uma pele oleosa. E eu hoje estou toda a brilhar, mas é porque transpirei
E tiveram 44 graus, é normal. E como tenho uma pele tendencialmente seca, encho-me de coisas, e então com a transpiração, não é? E parece que tenho uma pele oleosa, mas não tenho. Ninguém está a ver também. Mas, ou seja, às vezes há esses erros, esses tiros ao lado. Eu acho que é preferível, não é? Perguntar, olha, mas qual é o seu tipo de pele? Assim, a mim não acontece muito, mas sim, ainda por cima agora falamos todos da questão da sustentabilidade, uma vez mais. Já há pessoas que se comprometem a não publicar coisas que tenham recebido quando a embalagem vem muito coberta em plástico. Pronto, eu acho que isso são atos simbólicos. Eu percebo a intenção, não sei até que ponto isso... Porque assim, o plástico também tem um sentido, não é? Normalmente quando fazemos as bolinhas de plástico é para as coisas não partirem. Sim. Agora vamos acabar, a menos que substituam o plástico por uma coisa, sei lá, por papel reciclado, não sei se é tão eficaz. Sim. Mas também temos que perceber que há toalhas de microfibra. A microfibra é um polímero, mas uma toalha de microfibra dura muitas lavagens, portanto vamos acabar com as toalhas de microfibra. Quer dizer, acho que também temos que pensar nas coisas de uma forma integrada, que é isso que eu acho que falta. Agora os plásticos são os culpados de tudo e mais alguma coisa. E não é bem assim, não é? Temos que... Ok, o uso do plástico como objeto descartável puro e duro, sim, temos que repensar isso. Mas também há plásticos, quer dizer... Há plásticos e plásticos, não é? Também porque... Os plásticos mudaram a nossa vida, não é? Sem dúvida nenhuma. Sim, os polímeros, tudo isso. Sim. E, por exemplo, produtos de banho. Ok, vou substituir plástico por vidro. Cai-me no banho, corto-me. Não é? Temos que... Há que ter aqui algum jogo de cintura, não é? E lá está, pensar as coisas de uma forma integrada e não em atos simbólicos, porque enquanto estivemos a pensar em atos simbólicos e a legislar sobre atos simbólicos, estamos a perder tempo quando devíamos passar mais tempo a planear uma estratégia global daquilo que vamos fazer e não a legislar coisas muito específicas e que no fundo vão ter um impacto que se calhar nem sequer é mensurável. É também não levar a coisa aos extremos, não é? Porque sim. Uma coisa é reduzir a quantidade de, sei lá, em vez de comprar não sei quantas garrafas de água de 1 litro para casa, compras um garrafão. Eu encho da torneira. Ou usas da torneira. Mas pronto, no Porto a água não é dura. Em minha casa a água não sabe especialmente mal, nem me importa muito. Eu percebo que para muitas pessoas isto não seja possível. Sim. Há zonas do país em que não é possível. Mas, por exemplo, dá para também aplicar filtros nas próprias torneiras? Sim, e o que eu digo sempre às pessoas é: o primeiro passo é consumir menos. Ponto. Também. Não há volta a dar. Sim. Para mim, quer dizer, eu vou consumir menos roupa, se calhar vou consumir menos. Mesmo em termos de alimentação não vou comer menos, não é? Mas se calhar racionar um bocadinho as carnes vermelhas ou optar por esse tipo. Mas temos que pensar mais nessa vertente, porque lá está, nós agora com a moda, voltando à cosmética, com a volta da sustentabilidade, estamos a criar produtos para vender mais, não é? E nós temos é que perceber, usar menos produtos de utilização única, por exemplo, as máscaras de tecido, ampolas... ter assim uma visão integrada das coisas e se calhar sim também optar por marcas ou por gamas de marcas que sabemos que a embalagem é reciclada e reciclável, que o conteúdo é biodegradável. Isso depois também não sei muito bem como é que isso funciona, mas pronto, também agora já há marcas que dizem que os seus produtos são biodegradáveis até uma determinada percentagem, ir por aí, mas se não consumirmos menos, vamos ter sempre o mesmo problema. É redundante estar a procurar soluções para comprar mais soluções. Sim. Se fizer aumentar a quantidade de produtos que temos no estante, não é? E estão sempre a aumentar, porque é engraçado, porque há cada vez mais marcas, as chamadas marcas de nicho, que são as que não usam os parabenos, e depois cada um inventa o seu ingrediente que não usa, não é? Vai-se lá saber por que motivo. E a verdade é que temos cada vez mais marcas, cada vez mais produção, uma indústria cada vez maior, ok, que há mais empregos e tal. Sim. Para mim também é muito interessante, do ponto de vista de quem vê as novas ideias,
mas temos também cada vez mais lixo e temos cada vez mais gasto de recursos naturais. Portanto, se calhar pensar, não é? Repensar o que é que andamos aqui a fazer e o que é que nós queremos mesmo. E lá está, a visão integrada. Que é isso que eu acho que falta sempre. Sim. Ver o problema como um todo, ver o ozono troposférico, ver a questão do lixo, a diminuição da biodiversidade, focar-nos nas origens de todos esses problemas e começar a atuar sobre todos eles, sim, não é? Não é fazer só uma coisa de cada vez, mas naquilo que realmente importa. Que não é que nos nossos comportamentos não importam, porque importam, quanto mais não seja pela questão, lá está, do consumismo e que todos consumimos demais. E mais consumismo gera depois um feedback positivo para se produzir mais produtos, para colocar mais produtos no mercado. Mas ver todo o problema e não ver só os microplásticos ou só os sacos de plástico ou o que seja. Sim. O que é que... Imagina agora que está aqui uma pessoa a ouvir e a pensar, fogo, tenho que realmente pensar o que é que eu ponho na cara. O que é que tu aconselhas a uma pessoa que agora se quer mesmo informar a sério sobre... Uma forma muito geral e muito genérica, considerar muito a limpeza. E quando eu digo limpeza, agora há muita moda das águas micelares, há alguns anos, das águas micelares, e já falei disto com vários colegas farmacêuticos, e remover sempre os produtos de limpeza, porque... sim, não é só passar o algodãozinho com a água e deitar fora já, e já está, não é? Para fazer uma limpeza total com água micelar, mesmo que a pessoa não esteja maquilhada, vai precisar de 2, 3 algodões, e eu acho que ninguém faz isso. Maquilhada então, vai ficar toda vermelha, vai ser terrível. Depois, ok, que as micelas têm afinidade para o algodão, mas não saem todas. E tanto não saem todas que nós, quando tiramos o algodão, tocamos na pele e sentimos que aquilo fica colante. Por algum motivo, não é só a água, porque a água não fica colante quando fica na nossa pele. Pois. Portanto, serão também as micelas a contribuir para isso. Portanto, enxaguar a pele para não ficarem micelas, porque as micelas são detergentes e o seu contacto prolongado, não é? O usar e o enxaguar, que são segundos, mas o seu contacto prolongado pode danificar a camada, essa tal camada protetora que temos à superfície da nossa pele. Usar proteção solar diariamente. Põe-se aqui a questão da vitamina D. Normalmente as pessoas que têm déficit de vitamina D já fazem suplementação, portanto não precisam confiar. Eu digo isto, pronto, depois cada um que se consulte com o seu médico. Sim. Mas normalmente se a pessoa já faz suplementação, tem mais um motivo para usar proteção solar, porque não precisa estar a comprometer a sua pele quando já faz suplementação, que ainda por cima é extremamente barata. Mas uma pessoa normal, pelo que me consta, é preciso apenas só estar tipo 10 minutinhos com a mão cá fora ao sol. Sim, e depois na outra questão é que os limites mínimos que nós consideramos nas análises clínicas não são tão consensuais assim. Há quem diga que aquilo está extremamente elevado. Ok. Eu disse não sei falar com propriedade, nem sei se é bem assim, mas depois também há essa questão. Mas sim, o que nós precisamos é realmente pouco, e estamos a falar em Portugal, não é? Não é propriamente. Mas no inverno poderá eventualmente haver carências, mas para quem isso for um problema, provavelmente também já está a fazer suplementação. E eu falo da proteção solar não só pelo cancro de pele, porque enquanto o melanoma, que é o mais grave cancro de pele, está sobretudo associado a períodos de exposição curta mas intensa, as típicas férias portuguesas, não é? 2 semanas no Algarve a tostar. Sim, mesmo na hora do zénite, assim mesmo quando está mesmo quente. Exatamente. E depois há outros tipos de cancro que estão, não melanoma, que estão mais associados a exposições ao longo da vida. Por exemplo, pessoas que trabalham no campo apresentam muitas vezes sinais com muitas cores e muito salientes no rosto, na testa, nas mãos, e são esses tipos de cancro que não são tão graves, são facilmente identificáveis e tratáveis, mas também estão associados à exposição solar. Portanto, eu diria que usar proteção solar diariamente. Para quem se preocupar com o envelhecimento da pele, é essencial usar protetor solar no rosto diariamente. Para quem se preocupar com manchas, normalmente as mulheres, sobretudo algumas mulheres depois de iniciar a pílula, e muitas mulheres depois da primeira gravidez têm tendência a desenvolver manchas, e só a proteção solar
é que pode prevenir isso. Está aqui associado ao equilíbrio dos estrogénios e de uma sensibilidade pessoal. Quem tem marcas de acne deve usar proteção solar diariamente para não ficar castanho, não é? Não pigmentar. Quem tem rosácea, quase obrigatório também, porque o sol... Portanto, aqui é uma série de questões em que o sol é nocivo. Também melhora algumas doenças, como a psoríase e outras doenças do foro inflamatório. Mas aí há que pesar os prós e os contras com o médico. São questões muito específicas e há tratamentos que recorrem mesmo à luz ultravioleta para melhorar o aspecto das lesões. Mas limpeza, proteção solar durante o dia. E assim, se nós limpamos, a menos que tenhamos uma pele muito oleosa e sem qualquer problema de desidratação, vamos precisar de hidratar de novo. Portanto, utilizar um hidratante adequado ao nosso tipo de pele, que é aquele que nos deixa confortável. E isto também é muito pessoal. Eu posso ter uma pele oleosa e gostar até de sentir uma textura, ou eu posso ter uma pele oleosa e testar a sentir qualquer textura e qualquer gel me faz sentir bem. Portanto, isto também depende muito da pessoa. Se nesse hidratante pudermos conjugar ingredientes ativos, como são os retinoides, se bem que há alguma sensibilidade associada a estes ingredientes, é preciso a pessoa pensar bem e informar-se um pouco mais. A vitamina C, também concentrações 5-10% podem ser problemáticas, a vitamina C pura, papel sensível, mas de uma forma geral as pessoas toleram. Os ácidos foliantes também têm a questão da sensibilidade, mas depois há ingredientes também eficazes, se calhar não tão eficazes a curto prazo como estes que falei, mas a niacinamida e os péptidos, que podem ter alguma eficácia a longo prazo e que são aceitos pela maioria das pessoas com bastante facilidade e tolerados. E isso pode estar ou num hidratante, se a pessoa quiser ter uma rotina mínima low cost, limpeza, proteção solar, hidratante, ponto. Procurar esses ingredientes, se quiser pôr não num sérum. Não nessa ordem, não é? Porque o protetor solar tem que ir acima de tudo. Sim. Okay. Eu estava a pensar, limpeza, proteção solar dia, porque eu nem sequer digo às pessoas pôr o hidratante antes do protetor solar. Sim, porque solar normalmente já é hidratante, não é? Sim, o protetor solar é um creme, não é? Como o creme que nós usamos à noite. E como os protetores solares, que realmente são líquidos e pouco pastosos, são mais caros, eu até digo às pessoas que, se quiser, quem quer mesmo investir, ok, põe o seu gel de limpeza, o seu hidratante preferido e o protetor solar matificante por cima e usa de manhã. Para a pessoa que só quer sobreviver ao dia, limpeza, proteção solar, um protetor solar do qual também gosto do acabamento, para garantir que o usa, e à noite, limpeza hidratante, ponto. Ao hidratante, esse hidratante pode ter ingredientes ativos de prevenção, correção de envelhecimento, ou até de prevenção de acne, de rosácea, etc. Ou pode também usar um sérum, que no fundo, o que nós fazemos no sérum é tirar-lhe a parte gorda, entre aspas, do hidratante, e como que ficamos com mais espaço para preencher com ingredientes ativos. De uma forma muito básica. Okay. Nem sempre é assim, mas é uma forma muito básica. E são produtos também muito leves. Há pessoas com pele muito oleosa que se calhar à noite limpam e, sobretudo no verão, usam um sérum e nem precisam de um hidratante por cima, por exemplo. Sim. Portanto, isto depois joga-se um bocadinho. Fica mais fresquinho em vez de mas eu diria que limpeza, proteção solar e hidratação, já que limpamos, não é? Sim. Essenciais, absolutamente essenciais. Ok, ótimo. Marta, como é que as pessoas te encontram a ti? Podem encontrar-me no blog. O blog chama-se A Pele que Habito Blog. Podem encontrar-me no Instagram, no @apelquehabitoblog também. No Facebook não me lembro do handle, mas está de ser parecido. Ok. Se colocarem A Pele que Habito, não estranhem se vos aparecer um filme do Almodóvar, porque o nome é de um filme do Almodóvar. Okay. Por acaso eu pensei nisso, espera lá, isso também é o nome de um filme. É o nome de um filme. Sim. Não sei se um dia vou ter problemas, se calhar vou, mas pronto. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém está a ouvir este podcast na mesma, portanto é tranquilo. Ok, só mais outra questão, que é... o que é que achas que... pronto, até agora tu tiveste esta vontade para informar as pessoas, né, de um conhecimento que tu tinhas, principalmente de uma indústria que tem tantos mitos e que está cada vez mais a criar e a desmentir e etc. Acho que também é uma indústria interessante exatamente por isso, não é? Sim. Também é entusiasmante. Mas
O que é que tu gostarias de ver nessa indústria no futuro? Eu gostava que houvesse mais... hoje em dia fala-se muito em transparência, mas eu acho que é uma transparência um bocadinho falsa. Interesseira, sim. E interesseira, totalmente interesseira. E eu gostava que realmente houvesse transparência. Eu percebo que ter um creme com spirulina vende, embora as pessoas não saibam bem porquê, mas eu gostava que, mesmo que tivesse spirulina, que tivesse lá uma outra coisa que nós sabemos que funciona. Era só isso. Só um plano B dentro do mesmo produto. Sim, já nem pedia para tirarem, já nem pedia para deixarem de andar atrás das tendências, porque isso é utópico e também não é benéfico para a indústria, porque a indústria não se desenvolve de outra forma, desenvolve-se assim. Mas que o marketing tem que mandar sempre muito, e o marketing tem que ser o departamento, não diria principal, mas o departamento impulsionador na criação de novos produtos, mas que se ligasse mais à evidência científica e para todos podermos usufruir de produtos melhores. Marta, muito obrigada por teres vindo. Obrigada, eu. E aqui está. Esperamos que tenham gostado deste episódio e desta temporada. Vamos colocar todos os contactos e websites da Marta na descrição do episódio. Quanto a nós, tornem-se nossos amigos no Facebook em The Pole Podcast, contactem o nosso e-mail no polepodcast@gmail.com, podem também entrar em contacto comigo via Instagram em Kai Rocha, com K, e se quiserem para que a nova temporada seja ainda melhor, ajudem-nos e paguem-nos um cafezinho na nossa página de Ko-fi. Vai estar lá tudo na nossa descrição. Para já, queremos dizer que tivemos imenso gosto por ter partilhado todas estas 21 histórias convosco. Aprendemos imenso com elas e, em setembro, esperamos estar de volta com mais novidades. A captação e edição de som são de José Garcia, no Estúdio Q. As ilustrações dos convidados são da Joana Rolo. O jingle foi composto e desempenhado pelo Miguel Nicolau. A voz de que estão a ouvir é da Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado. E até breve.